E aí galera, essa é a 9ª aula do primeiro módulo do curso de Linux.org. Hoje a gente vai aprender a configurar redes. Agora o negócio vai começar a ficar um pouco mais sério, que a aula de hoje é um pouco mais complicada. A gente precisa prestar bastante atenção. Qualquer dúvida, não hesite em perguntar através do nosso blog, tá ok? Na nossa página no Facebook, pergunte à vontade. Bom, antes da gente começar a brincadeira, a gente precisa configurar o nosso VirtualBox, tá? Afinal de contas, a gente está usando a ferramenta VirtualBox para poder estudar Linux. Caso você esteja numa máquina física normal, você pode bypassar essa informação aqui e passar já para as configurações propriamente ditas. Então vamos lá. Vamos aqui selecionar a nossa máquina virtual, clicar em configurações. Vamos aqui em rede. E bem, o seu computador precisa ficar dessa forma, tá? Sua VM precisa ficar dessa forma. Adaptador 1 habilitado em NAT. Adaptador 2 habilitado em Bridge. E aqui embaixo no nome você vai colocar a interface que você quer fazer Bridge, ou seja, a interface a qual você utiliza para acessar a internet, tá? No meu caso, eu utilizo a interface Wi-Fi, então eu vou utilizar o Wi-Fi aqui como a minha placa principal. Dou um OK e vamos aí começar a brincadeira. Bom, enquanto vai iniciando a máquina aqui, eu vou te explicar duas coisas interessantes aqui sobre o modo de configuração. A gente vai aprender a configurar de duas formas a nossa rede. Uma delas através de alguns comandos, tá? Principalmente o ifconfig, o dhclient e o root. E uma outra forma que a gente vai aprender a configurar a rede é através de edição dos arquivos de configuração de redes no Linux, tá? Pois é, existem arquivos no Linux destinados somente à configuração de rede. E a diferença entre uma forma de configurar e outra é bem básica. Quando você configura através de comandos, a sua configuração é temporária. E quando você reiniciar a sua máquina virtual, o seu computador, no caso se for uma máquina física, né, você vai reiniciar o seu computador, quando você reiniciar o seu sistema, você vai perder essa configuração. Já a edição de arquivos de configuração é uma configuração permanente. Tá? Então você não vai perder nada do que você configurar lá, tá ok? Bom, vamos aqui iniciar nossa máquina virtual, abrir o nosso terminal e vamos começar a pancadaria. Bom, para começar a gente precisa logar como root, beleza? Então vamos logar como root, até porque os comandos que a gente vai fazer são comandos administrativos, então automaticamente a gente precisa estar logado como administrador. Logado como root, vamos começar a brincadeira. O primeiro comando que a gente vai aprender é o ifconfig. O ifconfig, ele te mostra as interfaces que estão ligadas, tá? Eu não falei configuradas. As interfaces que estão ligadas no seu sistema. No momento, eu só tenho a interface LO, que é a interface de loopback local aqui do meu sistema, né? Tá aqui loopback local, bonitinho, pá. Essa interface ela vem por padrão, configurado no seu Linux, beleza? A gente vai aprender a configurar aquelas que vão nos dar acesso à rede e tudo mais, que são as interfaces físicas realmente. Essa interface aqui é uma interface lógica, vamos dizer assim. Então vamos lá. Antes da gente ligar a interface, a gente precisa saber o que a gente quer ligar, correto? Você não vai ligar uma coisa que você não sabe se existe. Então vamos lá. Como é que a gente descobre o que está disponível para ser ligado no meu Linux? Comando ifconfig-a. Esse comando vai mostrar para a gente todas as interfaces disponíveis no nosso computador para serem ligadas, tá? Note que elas não estão configuradas, elas estão apenas desligadas. E a gente vai ligar para posteriormente configurar. Ele te mostra aqui a primeira interface, que é ETH1, a segunda interface, que é ETH2, e a nossa loopback. O que é ETH2 e o que é ETH1? Esses nomes aqui são os nomes pelo qual o Linux identifica a sua interface. Esse nome ele deriva do chipset da placa de rede, tá? Anota isso daí que é interessante para concurso, hein, cara? Da onde deriva o nome que o Linux atribui à placa de interface? Deriva do chipset da placa de rede, perfeito? Então vamos lá. Eu já sei que eu tenho disponível aqui para ser ligado a interface 1 e a interface 2. Então eu tenho essas interfaces aí disponíveis. Beleza, então vamos ligar para depois configurar. Por que eu configurei duas interfaces na máquina virtual? Tá?
Simples. Algumas máquinas vão funcionar através do NAT e outras vão funcionar através do bridge. Então, por via das dúvidas, para que você não tenha pânico, eu já coloquei as duas aqui, tá? A que funcionar para você, beleza. Não faz diferença entre uma e outra. Se funcionar as duas, melhor ainda, tá? Mas eu acredito que vai funcionar uma das duas. Então, vamos lá. Primeiro comando que a gente vai ter que fazer é para ligar a interface para depois eu poder configurá-la. Então, vamos ligar as nossas interfaces através do comando ifconfig, nome da interface que eu quero ligar, seguido da opção app. ifconfig eth1 app. Pronto, a minha interface eth1 está ligada. Olha aqui, ó, se eu der um comando ifconfig sem nada, sem nenhuma opção, ele vai mostrar as interfaces ligadas. E você pode perceber que a eth1 entrou ali. Antes eu só tinha loopback. Vamos fazer a mesma coisa para o eth2. eth2 app. Note que agora, através do ifconfig puro, ele me mostra as três interfaces que estão ligadas, não configuradas, tá? Que estão ligadas no meu sistema. Por que eu estou falando ligada? Porque a interface não está configurada ainda, ela está ligada, tá? E isso para pegadinha de concurso é uma maravilha, tá? Por exemplo, o que o comando ifconfig eth1 espaço app faz? Configura a interface eth1. Não configura não. Ela liga a interface e não configura. No verdadeiro e falso também, isso daí pode matar a pau. Então vamos lá. As duas estão ligadas. Vou aproveitar para demonstrar como que desliga. Para desligar é o mesmo comando, ifconfig eth1, só que no lugar de up você vai colocar down. Beleza? Up para levantar, down para derrubar. Pronto, já foi para o buraco a interface eth1. Beleza? Já está desligada. Vamos ligar ela novamente. Preguiça de digitar. ifconfig eth1 app. Perfeito. Agora, se eu der um ifconfig, eu tenho aqui nas interfaces ligadas. Agora a gente vai configurar. Aí é que começa a brincadeira. Primeiro, eu vou mostrar a você como configurar com o sistema DHCP. Se você tiver um roteador na sua casa e ele estiver com o DHCP ligado, tá? E ele estiver fornecendo IP para sua máquina Wi-Fi, para sua interface Wi-Fi, por exemplo, e foi a interface Wi-Fi que você fez o bridge, o servidor, a máquina virtual, ela vai fazer bridge com a sua placa de rede Wi-Fi e vai solicitar um IP para o seu roteador. Automaticamente, a interface que a gente configurou aqui como modo bridge, ela vai solicitar, vai funcionar perfeitamente com o DHCP. Perfeito? Então vamos lá colocar o DHCP nela. Como é que a gente faz isso? ifconfig, volta, dhclient. Esse comando é utilizado para poder atribuir IP através de DHCP para alguma interface. Qual interface? Eu tenho que especificar. Por exemplo, no meu caso aqui, a interface que o Linux identificou como sendo a bridge é o ETH2. Se você não souber qual que ele identificou como bridge, pode testar na TH1 e ETH2. Aquela que tiver como bridge e estiver funcionando, vai pegar IP e a outra não. Beleza? Então aqui, ó, dhclient ETH2. Antes de eu dar esse comando, olha só te mostrar uma diferença. Ó. ifconfig. Tá? Agora sim eu vou usar o dhclient ETH2. Beleza? dhclient e a interface que eu quero da DHCP. Enter. Ele vai começar a requisitar. Notou que ele carregou um pouco o comando? Porque ele foi solicitar o IP. Se eu der um ifconfig novamente, você pode notar que apareceu uma informação nova aqui. Olha aqui, ó. Antes ele não tinha, não vai dar para mostrar os dois ao mesmo tempo, mas enfim, apareceu aqui essa informação, essa linha aqui, para falar a verdade. Essa linha diz o quê? Que ele pegou o endereço 192.168.0.100 com broadcast 192.168.0.255 e a máscara de rede 255.255.255.0. Note que essa linha não tinha anteriormente, porque não estava configurado IP nessa interface. Agora ela já tem, ok? Então, depois de ligar, a gente pode usar o ifconfig para poder usar como prova real e perceber se realmente a placa recebeu aí um IP. Perfeito? Tranquilo. A minha interface está ali com o IP que foi atribuído a ela pelo dhclient.
Então é assim que a gente faz para poder atribuir IP de forma automática para uma interface, beleza? Se eu tentar usar isso daqui no ETH1, acredito que não vai funcionar. Vamos testar aqui. Se funcionar, vai só para poder me derrubar, né? Mas vamos ver. Eu acho que não vai funcionar porque ela está em modo NAT. E automaticamente ela não vai ter um servidor para servir DHCP. Ó, não funcionou mesmo. Vou dar um Ctrl C aqui para desligar, tá? Para cancelar aqui. Beleza. O Brasil não funcionou aí pelo DTH1 porque está em modo NAT. Mas o modo Bridge ele funcionou perfeitamente. Então, beleza. Agora a gente vai aprender a configurar o IP através de IP estático, tá? É aquele IP que você atribui e ele é fixo, não é atribuído através de um servidor DHCP. Então vamos lá, vamos brincar. Eu vou fornecer para minha placa TH2, tá? Um IP diferente. Como que eu faço isso? Ifconfig interface que eu quero editar, no caso TH2, IP que eu quero atribuir IP 168.0.201, por exemplo, né? 201 não, vamos botar aqui 207. Não, o 7 eu também uso. 10. Por que eu estou usando esse IP aqui? Porque como eu estou forçando ele a usar esse IP, eu tenho que ter certeza que esse IP não está sendo utilizado na minha rede. E aqueles IPs ali já estavam sendo utilizados. Então, 210, perfeito? Espaço netmask 255.255.255.0. O que é netmask? É a máscara de rede. Então, uma configuração básica de IP estático que você vai atribuir uma interface é essa daqui. ifconfig eth2, no caso a interface que você vai editar, no caso eu estou editando eth2, espaço, IP que você quer atribuir, espaço, netmask, tem que colocar, porque netmask significa que o próximo valor é o valor de máscara de rede, que no caso é o 255.255.255.0. Teclo Enter, e se eu der aqui um ifconfig, você pode perceber que antes ele estava aqui com o IP 192.168.0.100, agora ele está com 192.168.0.210, perfeito? Se eu usar o DH Client novamente nessa interface, nota que ele vai novamente buscar informações no meu DHCP. E se eu usar o ifconfig de novo, ele vai ter voltado para o outro IP. Perfeito? Essa é a forma de configurar IP de forma automática ou estática no seu computador através do comando ifconfig e dhclient. Perfeito? Agora a gente vai aprender a adicionar uma rota, um gateway. Isso é útil, esse gateway, caso a máquina virtual não consiga identificar de forma automática o gateway da sua rede, tá? Então é um comando bem útil aí, caso isso não aconteça. Vamos lá, como é que a gente usa o comando root? É bem simples, lembrando que o root também é uma configuração temporária. Se você reiniciar o seu computador, você vai perder a configuração. Root espaço add espaço default espaço gw de gateway espaço IP do nosso gateway, no meu caso aqui é 168.0.1 espaço eth0, perfeito? eth0 não, desculpe, espaço eth, o número que você quer editar. No meu caso eu vou editar o eth2. Ele disse que não existe o arquivo. Por que não existe o arquivo? Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha sintaxe. A sintaxe está correta. Por que ele disse para mim que o arquivo não existe? É bem simples. Para explicar, deixa eu apagar a tela aqui. Bom, por que apareceu aquele comando? Tá? Esse erro aqui, ó, dizendo que o arquivo já existe. É porque eu, antes de fazer essa aula, eu vim aqui testar tudo, ver se estava funcionando tudo certinho, para não pagar mico, né? Mas acabou que eu tive que pagar da mesma forma. Mas foi bom acontecer esse erro, que eu já explico uma outra coisa. Ele disse que o arquivo já existe porque já existe uma rota, tá, para eth2 chamada default, que eu configurei antes de ligar a máquina. Então essa rota já existe.
Por isso que ele diz que o arquivo já existe. Então, para poder fazer e para poder consertar isso, o que eu posso fazer? Root del default. O que isso aqui faz? O root del default ele vai apagar a minha rota chamada default no meu computador. Olha aí, pronto, ele apagou o meu default. Agora, se eu criar minha rota novamente, ele já não vai me dar o erro que tinha apresentado antes, tá? Então foi bom isso daí acontecer, né? Para que você conheça aí, que você verifique isso daí, para essa rota aí, porque essa rota já existia. Vamos apagar aqui o nosso terminal novamente. Bom, mas poxa, beleza, ele apagou. E como é que eu fico sabendo quais rotas existem no meu computador? A gente pode usar o comando root -n. Pronto, olha aí. Você pode perceber que a rota que eu acabei de criar, ela está bem aqui, ó, 26801, tá aqui em ETH2. Se eu utilizar o comando root del default e usar o root -n novamente, você pode perceber que a minha rota subiu. Perfeito? Então, esses são os comandos de rota. O root add adiciona uma rota, o root del apaga uma rota e o root -n exibe as rotas que estão ativas no momento. Perfeito? Vamos lá, vamos aqui apertar o Ctrl L. Uma coisa que é interessante, que o que eu falei que eu tinha configurado a rota antes de ligar a máquina, mas não é verdade. Ele pegou aquela rota lá devido ao DHClient, tá? Que eu utilizei, ele adicionou aquela rota. Quer ver? Deixa eu testar aqui. Ó. Se eu usar um DHClient ETH2, deixa eu ver se foi isso. E usar um root -n. Isso mesmo, galera. Olha, se eu usar o DHClient ETH2, ele automaticamente adiciona a rota aqui no meu root aqui, ok? Por isso que apareceu que a rota já existia. Eu tentei criar de uma forma manual, sendo que antes já tinha usado o DHCP. Então, o DHCP ele pagou sozinho ali uma rota no meu root -n. Eu havia esquecido desse detalhe. Tá? Então, só para que fique bem claro aqui, tá? A aula tá grande, mas não se preocupa não, que o YouTube tem bastante espaço. Por que não funcionou aquele root add lá que eu dei, esse comando aqui? Porque ele afirmou que o arquivo já existia. Por que o arquivo já existia? Porque antes de usar esse comando, eu já havia usado o DHClient para poder atribuir via DHCP informações de rede automaticamente para minha interface ETH2. Então, essas informações de rede é incluída também a rota. E a rota veio para cá e por isso que não funcionou. Perfeito? Só para que fique bem claro isso daí. Então, beleza. Já aprendemos a criar a nossa rota, atribuir IP através de DHCP e IP estático através de comandos. Agora a gente vai começar a brincar com os arquivos de configuração. Quais são os principais arquivos de configuração? Os principais arquivos de configuração são... Deixa eu usar o cat para poder mostrar o arquivo, tá? /etc /network /interfaces, tá? Esse é um arquivo de configuração de rede, que é onde está escrito aqui o nosso endereço IP, máscara e rota padrão. Beleza? A rota padrão também pode ser adicionada aqui. Então, esse é o arquivo de rede, que é o que a gente mais vai mexer ali daqui a pouquinho. Outro arquivo que existe é o cat. Vamos usar o cat no cat não. O cat não é arquivo, é o comando, né? Tô dando cabeçada aqui já. Mas enfim. cat /etc /hosts. Tá? Hosts no plural. Aqui. Tá aí. O que é esse arquivo /hosts? É um arquivo onde a gente atribui nome para IPs. A gente vai aprender a editar ele daqui a pouquinho, tá? Já está até editado aqui, eu editei e coloquei o pai de todos aqui, depois eu vou explicar o porquê desse pai de todos aí. O outro arquivo de configuração que existe no Linux é o /etc /resolve.conf. No resolve.conf a gente configura DNS. E por último, o outro arquivo de configuração de rede é o hostname.
hostname. Aqui no caso o hostname da minha máquina é curso de Linux. Nesse arquivo hostname é claro que a gente vai configurar o hostname da nossa máquina, que é o nome pelo qual a gente vai ser identificado aí quando a gente estiver na nossa rede. Perfeito? Então, são os principais arquivos de configuração de rede. Vamos lá um por um. O primeiro deles que a gente vai trabalhar é o nosso arquivo interfaces, que é onde a gente vai configurar a rede de uma forma permanente. Lembra que eu falei que o arquivo de configuração é permanente? Para editar, vamos usar o editor de texto gedit, que é o mais simples. Depois a gente vai aprender a utilizar o Vim, que é um editor de texto um pouco mais complicado. Mas por enquanto, para não esquentar a cabeça, a gente vai usar o gedit. Então, gedit /etc /network /interfaces. Ele vai aparecer um monte de palavrão ali e vai te abrir o arquivo. Beleza. Lembra que eu falei que ele já vinha configurado por padrão a minha interface loopback? Olha ela aqui, ó. Ela está configurada por padrão. A gente vai configurar agora a nossa interface ETH2. Eu vou usar o alto ETH2. Por que alto? Alto significa que toda vez que meu sistema iniciar, automaticamente essa interface tem que ser ligada utilizando as configurações que estiverem aqui descritas. iFace, que é a nossa interface, no caso nossa, ETH2, iFace, ETH2, inet, e aí a gente vai colocar aqui DHCP. Se eu colocar essas informações, somente essas informações aqui, tá? Eu vou atribuir um IP DHCP através do DHCP. Lembra aquele DH Client que a gente fez por comando? Então, o Linux ele vai atribuir automaticamente um IP via DHCP quando eu ligar a minha máquina, tá? Então, toda vez que eu ligar a máquina, ele vai lá buscar no meu servidor qual o IP que ele pode utilizar e vai atribuir. Essa é a forma de configurar DHCP. Agora a gente vai aprender a configurar um IP estático. Então é simplesmente substituir o DHCP por static. Beleza? Deixa eu deixar aqui DHCP aqui, ó. DHCP. E deixa eu comentar isso daqui, tá? Comentar aqui. Essa tralha aqui significa que essas linhas vão ser ignoradas pelo Linux, tá? Então viraram comentários. Vou deixar o comentário ali em cima para que você tenha uma visualização aí do que é o DHCP. Vamos configurar o IP estático. ETH2, iFace, ETH2, inet, estático, static. Embaixo a gente vai colocar address 192.168.0.210, por exemplo. Netmask 255.255.255.0. É claro que essas informações que eu estou colocando aqui são as informações da minha rede, tá? Broadcast. Vamos colocar o IP 268.0.255 e gateway. A gente vai colocar 192.168.0.1. O que eu coloquei aqui, galera? Ignorem isso daqui, tá? Isso aqui está comentado. Isso aqui não vai ser lido pelo Linux, perfeito? Só vai ser lido o que está sem a tralha antes. Então, o que eu configurei aqui? Eu configurei para que toda vez que o sistema iniciar, ele automaticamente, através do alto, ele dê um API na minha interface ETH2, ele liga a interface ETH2 e atribua a essa interface as seguintes configurações: IP estático, né? Qual que é o IP address? É esse IP aqui. Através da netmask, ou máscara de rede, que é essa daqui, com o endereço de broadcast através deste IP e o meu gateway através deste IP. Pronto, está configurada a minha rede de forma permanente. Você pode reiniciar a sua máquina, desligar à vontade, que essa configuração de rede vai ser utilizada toda vez que a sua máquina iniciar. Perfeito? Essa é a configuração de rede através do arquivo /network /interface /etc /network /interface. Eu vou deixar aqui configurado só o meu DHCP. Perfeito? Vamos salvar e fechar o gedit. Pronto.
Agora a gente já sabe configurar IP na nossa interface através de comando ifconfig e do arquivo de configuração /etc/network/interfaces. Perfeito? Beleza. Vamos lá ao próximo arquivo de configuração, tá? Só para que fique bem claro, deixa eu voltar aqui rapidinho, tá? Por curiosidade, né, para poder não ficar dúvida na sua cabeça, o que é esse inet aqui, tá? Esse inet é a família de endereços, portanto sempre vai ser inet, tá? Sempre que você for configurar aqui a sua placa de rede, sempre vai ser inet. iFace significa, ela inicia a introdução de cada interface, ou seja, ela é uma palavra-chave para que o sistema entenda que depois dessa palavra-chave existem configurações de uma interface, então também sempre vai estar escrito iFace, beleza? Ou iFace. A opção estática e DHCP eu já expliquei. DHCP ele vai atribuir via DHCP e estático via estático. Sendo que quando eu colocar estático, eu tenho que atribuir logo abaixo as informações da minha interface. Perfeito? Isso aí é o nosso arquivo /etc/network/interface. Vamos limpar aqui a nossa tela e vamos para o próximo arquivo de configuração. O próximo arquivo de configuração que a gente vai entender é o hosts. Vamos lá. gedit /etc/hosts. Aí, ó. Esse é o arquivo hosts, que está dentro de /etc. O que esse arquivo ele faz? Ele atribui nome a IP. Tá? Esse pai de todos aqui ele não existia, eu que atribuí. Tá? Por quê? Toda vez que eu me referir no meu sistema aqui, através da minha linha de comando, ao nome pai de todos, ele vai entender que eu estou querendo utilizar este IP. Para quem não sabe, esse IP é o IP do Google, tá, galera? Eu coloquei aqui de forma aleatória. Esse é o IP do Google. Então, pai de todos é o IP do Google, vai ser o nome que o meu sistema vai reconhecer para poder utilizar o IP 177.199.179.118. Para que isso nos ajuda? Por exemplo, se eu vier aqui agora no meu terminal e utilizar o comando ping pai de todos, olha que bacana, ele vai pingar o IP do Google. Tá? Então é basicamente para isso que serve o arquivo hosts, ele atribui nomes a IPs. Tá? Isso dentro de uma rede corporativa é muito bom, porque você pode atribuir nome a servidores, então nome a IP de servidores, e isso é bem bacana, tá, ok? O próximo arquivo que a gente vai configurar é o resolve.conf /etc/resolve.conf, tá? O resolve.conf ele tem as configurações de DNS, então basicamente você vai colocar aqui o name server e o endereço do IP do seu servidor de DNS. No meu caso aqui, o meu servidor de DNS ele está sendo atribuído pelo meu roteador, por isso que está aqui 192.168.0.1, beleza? Caso você tenha outros servidores aí DNS, vai colocar aqui name server e vai colocar o IP ao lado, perfeito? Esse é o arquivo resolve.conf. E por último, o mais simples, etc/hostname. É para configurar o hostname da minha máquina. É só você editar aqui a palavra que você quiser colocar como hostname, é o nome que você vai ser reconhecido na rede, beleza? Bom, galera, essas são as configurações básicas aí de rede, tá? A gente foi uma aula bem longa, mas é isso mesmo, é um assunto um pouco mais complicado e mais complexo, mas eu creio que a gente viu tudo aqui sobre configurações de rede. Você já está apto, depois de entender bem essa aula, a configurar perfeitamente a rede de uma máquina aí Linux, perfeito? Lembrando que sempre que você configurar através de comandos, essa configuração será temporária, perfeito? Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi bastante conteúdo nessa aula, foi bem complicadinho, foi um pouco complicado de entender, talvez, mas qualquer dúvida não hesitem em perguntar, em acessar o nosso blog, tá? E fazer sua pergunta lá, ou de preferência até mesmo no nosso grupo, na nossa página do Facebook. E
no nosso canal, solicito aí aos senhores que, por favor, nos sigam também no nosso canal do YouTube. Esse é o nosso único pagamento, né? É o reconhecimento de vocês ao nos seguirem nesses endereços. Muito obrigado e até a próxima aula.